Olá, muito boa noite. A partir de agora você acompanha as notícias do nosso estado, mas hoje de uma forma diferente. Para finalizar o ano, neste 31 de dezembro, vamos sem bancada e com participação especial dos nossos colegas que levaram até você, aqui na Band Minas, o que de mais importante aconteceu neste 2015. Estão aqui comigo o meu colega Everton Guimarães, o homem dos esportes, meu querido André Salles também com a gente, Augusto Medeiros e também Kiwane Rodrigues, para bater um papo, falar sobre tudo o que aconteceu, alguns acontecimentos deste ano de 2015. E a gente não poderia deixar de começar com estas imagens aqui. Vamos ver as imagens da maior tragédia ambiental já registrada no nosso país. Mariana, 5 de novembro de 2015, Kiwane Rodrigues foi lá imediatamente, naquela tarde a gente descobriu que havia acontecido uma tragédia enorme. Enviamos os nossos repórteres até lá. Kiwane esteve lá, né, Kiwane? Boa noite para você. Obrigado por ter aceito esse convite nosso, estar aqui com a gente. Como é que foi para você, que estar lá nesse lugar, vendo tudo isso aí? Pois é, André, as equipes foram acionadas, né, e quando eu cheguei na redação, a chefe de reportagem que deslocou a gente naquele dia, ela falou assim, olha, Kiwane, a gente ainda não tem dimensão do que aconteceu lá. Então, vocês vão e vamos desenrolar aí, vamos ver o que está acontecendo durante o dia. E eu cheguei lá junto com um ônibus no ginásio, junto com um ônibus que trazia os desabrigados, essas pessoas que tinham passado a noite em lugares mais altos, lá em Mariana, em Bento Rodrigues, né, os subdistritos ali próximos, e a cena era, até hoje eu consigo me arrepiar. É assustador. Augusto também foi lá, né, Augusto? Esteve lá também para acompanhar, trazer reportagens para a gente aqui na Band Minas, também para o Brasil inteiro, né? Como é que foi? Boa noite para você. Boa noite, André. Boa noite, pessoal de casa. Eu estive no distrito de Barra Longa. A cena, claro, choca a gente no primeiro momento. Agora, mais do que o sofrimento dessas famílias, desses moradores que tiveram aí suas histórias destruídas, bastou a tragédia de Mariana acontecer, André, para todo mundo descobrir que o nosso estado só tem 4 fiscais que monitoram mais de 700 barragens em Minas. Tragédia anunciada, mais uma tragédia anunciada, o que é normal acontecer no nosso país, até porque a fiscalização é falha em todos os segmentos. Infelizmente, nós tivemos que acompanhar imagens como essas para poder tomar alguma atitude, o que vai acontecer daqui para frente. Ô Everton, você não esteve lá em Mariana, no entanto, daqui acompanhou tudo também o que estava acontecendo e você ficou bravo com isso. Falou muito na Rádio Band News sobre toda essa situação, né, Everton? Boa noite. Bom, boa noite a todos. Principalmente, André, porque tudo que começa errado termina errado, né? Isso não aconteceu por acaso, uma tragédia que não acontece por acaso. Começa desde a doação de dinheiro para políticos e aí necessariamente há uma subserviência com a empresa, não é? Passando também pela ouvidoria do Estado, a ouvidoria ambiental do Estado que não tem um ouvidor. Então, tudo isso levou a essa tragédia, de dimensões que, mesmo com toda a cobertura bem feita da nossa equipe aqui, nós ainda não sabemos as dimensões. Ainda não conseguimos mostrar o que realmente até hoje aconteceu. Não. Você ainda vai ter muita história para contar a vinda de Mariana. E olha, quem também esteve lá foi a nossa colega Wanda Sampaio. A Wanda ficou para trazer notícias para o Brasil inteiro, para nós aqui também de Minas. Vamos ver, ela gravou um depoimento para a gente. Wanda. Ei, boa noite para vocês que estão trabalhando. Eu quero desejar primeiramente um feliz ano novo com muitas alegrias e que a gente possa dar muitas notícias boas nesse 2016 que vai começar. Eu já estou descansando, trabalhei no Natal. Mas fiz questão de deixar esse depoimento gravado para falar um pouquinho sobre a minha experiência profissional mais importante, mais gratificante e também mais intensa. Eu passei quase um mês em Mariana com o repórter cinematográfico Cláudio Oshinaga e também o Tamer Pimentel. E foram dias muito intensos. Se vocês que estão em casa acharam aquelas imagens muito fortes, muito chocantes, imaginem pra gente que estava ali tão perto e vendo aquilo dia após dia.
vendo o sofrimento das pessoas. Era impossível não se emocionar, não ficar chocado. Foram dias difíceis de trabalho também, porque o deslocamento na região era muito difícil. Lama por todos os lados, estradas bloqueadas, o acesso muito difícil, pontes que foram destruídas. E a gente sempre tentando chegar o mais perto possível desses locais que foram destruídos para poder mostrar para os nossos telespectadores aqui da Band Minas, do Brasil Urgente, do Jornal da Band, histórias de pessoas que perderam tudo e que perderam as suas famílias, perderam as suas memórias ali, principalmente no distrito de Bento Rodrigues. A gente acompanhou histórias muito impactantes de pessoas que no primeiro contato estavam aflitas, desesperadas, esperando, procurando pelos seus parentes. A gente também pôde acompanhar com reportagens mais investigativas, a apuração, a investigação do que aconteceu no rompimento dessa barragem, esclarecer também para o nosso telespectador que tudo mostra para, principalmente o Ministério Público, para a polícia, para as pessoas que estão investigando esse rompimento dessa barragem, que isso não aconteceu por acaso. Então eu deixo esse meu depoimento aqui para vocês, para falar um pouco sobre essa experiência que foi muito gratificante, apesar de muito cansativa, e que, sem dúvida nenhuma, marca a minha trajetória profissional para sempre. Um beijo para vocês, um bom trabalho aí e um excelente 2016. Isso aí, Wanda, muito obrigado. Feliz ano novo para você também. E a Kiwane, inclusive, tem a atualização desses números, né, Kiwane? Como é que está a situação hoje lá em Mariana? Bom, são 700 desabrigados, 17 pessoas morreram e 2 ainda estão desaparecidas, André. Pois é. E a gente não poderia deixar de comentar também, gente, que o ano de 2015 foi marcado por diversos acidentes aéreos no nosso estado. Um dos responsáveis pela cobertura desses acidentes é meu colega Augusto Medeiros. Inclusive, né, Augusto, uma história aí chamou muita atenção daquele fazendeiro, até aqui já no nosso telão, fazendeiro que, para evitar que os invasores ficassem nas terras deles, resolveu colocar fogo no pessoal, jogando coquetel molotov, só que um deles acertou a asa do avião e o avião pegou fogo e acabou caindo. Essa, de acordo com isso de acordo com as investigações, né, Augusto? André, o prefeito Gemil Mata, né, da cidade de Central de Minas, no noroeste do estado. Uma situação que a gente vê aí, quanto a esse assunto, esse acidente aéreo, na verdade ele foi provocado por uma discussão antiga nesse país, que é a reforma agrária. Ele estava ali na tentativa de expulsar quem invadiu a terra dele, que ele conquistou com seu suor, com seu trabalho. Agora, fica a discussão mais uma vez da gente levar esse debate e acabar de vez com essa confusão em todo o país quanto à reforma agrária. Essas imagens aí, outro acidente aéreo, desta vez aqui em Belo Horizonte, no bairro Minaslândia, né, na região ali do aeroporto da Pampulha, que esse acidente deixou 2 pessoas mortas. Veio a discussão, a viabilidade do aeroporto da Pampulha. Será que ele deve continuar ali ou não? Eu acredito que a discussão está do outro lado. Os bairros que ali estão chegaram depois do aeroporto da Pampulha. Então eu acho que essa talvez não seja a discussão no momento. Retirar o aeroporto, até porque nenhum acidente mais grave com aeronave de grande porte foi registrado ao longo do funcionamento do aeroporto naquela região. Pois é, e olha, no ano de 2014, nós tivemos a queda do viaduto Batalha dos Guararapes, na região da Pampulha, inclusive lá perto do aeroporto, né? Em 2015, foi levantada uma polêmica. Afinal de contas, esses viadutos estão seguros, não estão seguros? A gente está vendo ali, viaduto Monte Castelo. Esse aí já é o Oscar Niemeyer, a gente está acompanhando. E vários problemas, né, André? Vários problemas foram detectados nesses viadutos. Isso só depois que caiu um e morreu gente lá, né? Exatamente. Depois dessa tragédia, muito medo, as pessoas ficaram bastante assustadas, até porque nem a prefeitura parecia ter muita certeza das boas condições dos viadutos, tanto que resolveu fazer um pente fino, analisando a condição de todas essas estruturas aqui na capital mineira. E em uma delas, curiosamente, André, a poucos metros ali do Batalha dos Guararapes, no viaduto Gil Nogueira, uma dessas inspeções aí acabou constatando que havia um desnível entre o nível da rua e o viaduto. Isso por causa, claro, de falhas estruturais. Então, essa via teve que ficar fechada por alguns dias para que o reparo fosse feito. Claro, muitos transtornos para os moradores de Belo Horizonte
e principalmente para aqueles da região da Pampulha que há poucos meses tinham convivido e estavam tentando superar a tragédia por causa desse acidente que resultou em 2 mortos e mais de 20 feridos, isso em 2014 ainda, né? Então a queda do viaduto Batalha dos Guararapes, André. Pois é, e nós pedimos que a repórter Luciana Viana trouxesse para a gente a recordação de uma cobertura que marcou o ano para ela. Olha a história que ela vai contar para nós. Olá pessoal, eu estou de folga nesse Réveillon, mas não poderia deixar de compartilhar com vocês a história do cão de rua chamado Spike. No início desse ano, a nossa equipe foi acionada por moradores do bairro São Cosme, em Santa Luzia, na região metropolitana, para denunciar os maus tratos, a covardia sofrida por esse cão. Ele que era muito querido por todos, alimentado, recebia o carinho das pessoas, mas ele apareceu um certo dia com uma queimadura enorme nas costas. E o tratamento para ele se curar era muito caro. Nós estivemos lá, registramos essa história e com a divulgação as pessoas se solidarizaram, né? Ele conseguiu fazer esse tratamento numa clínica veterinária, passou 6 meses na casa de uma moradora, a Geralda, e ela nos deu um retorno 6 meses depois, informando que o Spike havia se recuperado 100% e, para nossa surpresa, teria se tornado até pai. E a gente recebeu a informação agora recentemente que o Spike foi adotado, está morando em um sítio e está super bem. Bom, com essa história, a gente percebe que a solidariedade faz a diferença. E para você em casa, obrigada pela companhia durante todo esse ano. Eu te espero em 2016. Muita saúde, paz, felicidade, harmonia, prosperidade. Até lá. Pois é, outro assunto que chamou a nossa atenção ao longo desse 2015 foi uma mulher grávida. Mas não é uma mulher qualquer, não. É uma médica que foi condenada por cortar o pênis do companheiro. Isso lá em 2002, né, Kiwane? É isso mesmo, André. É um caso antigo, mas que tem repercussão até hoje. A Miriam Priscila de Rezende de Castro, ela foi condenada em 2009 e em janeiro deste ano ela foi considerada foragida. Ela estava grávida, internada em uma maternidade aqui, mas não comunicou oficialmente, né, a sua saída da cadeia, já que ela cumpria em regime semiaberto e saía para trabalhar. Ela saiu e não retornou. Ela estava grávida de gêmeos, teve uma gravidez super complicada, conturbada. As crianças nasceram de 6 meses em março deste ano e ela conseguiu, né, então, a prisão domiciliar. Ela pode sair para trabalhar, mas agora ela cuida dos bebês em casa. Como você disse, é um caso de 2012, ela foi condenada por 6 anos de prisão por mandar cortar o pênis do ex-noivo, isso porque ela não aceitava o fim do relacionamento, o ex-noivo que terminou com ela 3 dias antes do casamento e gerou toda essa revolta. Sinceramente, essa história parece saída de um filme de terror, né? E olha, gente, este ano foi mesmo zicado de muitas formas. Mosquitos tomaram conta de diversas regiões do estado. A dengue, que parecia um problema grave, ficou ainda pior. Chikungunya, zika, vírus. Meus colegas, esse é um problema de saúde pública que depende, obviamente, da ação de cada um de nós, não só do governo, né, André? Pois é, agora está declarada aí, mais uma vez, né, a guerra contra o mosquito Aedes aegypti e, nesse caso, com mais força do que nos anos anteriores, claro. São 3 doenças, né? Antes a gente falava muito de dengue, mas agora também vem a febre chikungunya e o zika vírus. Vale lembrar, e até o governador fez questão de ressaltar isso no lançamento do Comitê de Combate a esse mosquito, que Minas Gerais não está numa situação tão grave quanto outros estados, mas é claro, o sinal de alerta está ligado, nós temos muitos casos confirmados de dengue, alguns casos de febre chikungunya que foram importados, mas mesmo assim preocupam, claro, e alguns casos sendo analisados de zika vírus. Ainda não teve alguma confirmação, mas o sinal de alerta está ligado, repito, mutirões estão sendo feitos em todo o estado para que as pessoas tomem consciência e evitem, né? São medidas muito simples que podem fazer com que esse mosquito não se prolifere. Essas imagens, inclusive, são do último mutirão que foi feito aqui em Belo Horizonte e deu para ver aí algumas pessoas que ainda não tomam essas medidas simples e colocam aí em risco, inclusive, a vida dos vizinhos. Pois é preciso ter muita atenção, porque essas doenças são doenças, né? A gente fala doenças, antigamente a gente falava terceiro mundo, mas são doenças de países que não têm pingo de desenvolvimento, né? Educação acima de tudo, o problema está no quintal, né, da casa de cada um. Agora, esses mutirões eles só acontecem por causa de campanhas operantes, campanhas efetivas.
E elas não podem acabar agora. Temos aí janeiro, fevereiro, março, a chuva dá um tempo, e aí, depois disso, as campanhas devem continuar, porque o problema a gente só vê que aumenta a cada ano. Pois é, a gente tem que tomar atitude ou daqui a pouco isso vai virar uma epidemia. Ainda pior é lá, gente, que cena. Isso a gente encontra nos lugares, né? A gente encontra em qualquer casa. Você passeia aqui pela região metropolitana, aqui mesmo em Belo Horizonte, a gente às vezes vê imagens aéreas de casas, piscinas todas cheias de larvas, um problema gravíssimo, seríssimo, que precisa ser resolvido e cabe a cada um de nós, obviamente, fazer a nossa parte para tentar resolver. E olha aqui, um outro assunto que deu pano para manga em Belo Horizonte foi o aplicativo Uber, né? Libera, não libera, pode ou não pode? No próximo bloco a gente vai falar sobre esse assunto. Até já. Jornal Band Minas. Oferecimento